Pérez. Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um vídeo, onde nós estaremos tratando o assunto referente à salvação. Esse assunto é um assunto um pouco delicado, porque infelizmente hoje alguns líderes, eles não estão mais se preocupando em pregar a salvação, em falar da salvação, ensinar aos cristãos sobre a salvação. A preocupação hoje consiste em prosperidade, cura física, se consiste em outros assuntos, e a salvação está sendo extinta. Então nós, movidos pelo Espírito Santo, decidimos a fazer este canal com o objetivo de trazer para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, aqueles que gostam da palavra de Deus, estudarem também sobre a salvação e outros assuntos que nós estaremos estudando no decorrer dos dias, pois estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas estão esquecendo-se de Deus. Estão esquecendo de Deus, o Deus que salva, o Deus que cura, não o corpo físico, mas cura a alma, o Deus que liberta, o Deus que transforma o homem e leva para o céu. Nós lembramos sim de um Deus que pode nos dar carro, casas, apartamentos, pode nos dar um casamento abençoado. Nós lembramos do Deus que pode, num passe de mágica, como muitos acreditam, nos dar uma conta bancária boa, mas o propósito de Deus para a humanidade, infelizmente, tem sido esquecido. Quando nós lemos a nossa Bíblia, no livro do Gênesis, a partir do capítulo 3, quando se dá a queda do homem, nós vemos uma preocupação de Deus para a humanidade. Preocupação essa é que Ele veste o homem com a pele de um cordeiro. E aí, quando nós começamos a olhar para esse texto, nós começamos a visualizar algo da parte de Deus em que muitos estão esquecendo-se de falar. E o que é que nós vemos? Nós vemos a preocupação de Deus em cobrir a nudez do homem. Naquele momento, Deus estava preocupado em cobrir a nudez humana, mas depois Deus se preocupa em cobrir a nudez espiritual. Porque o apóstolo Paulo disse que nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Infelizmente, alguns acham normal a vida pecaminosa, acham normal as falcatruas, os enganos, as pequenas mentiras. O que é que tem? Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe que não foi de coração. Mas esquecem-se que o nosso adversário, ele não brinca de ser diabo. Infelizmente, os irmãos brincam de ser crentes. E o pior, pastores que não pregam a verdade que liberta. A verdade que está embutida no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de São João, quando o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí
nós paramos um pouco para meditar na palavra de Deus, chegamos ao capítulo 17, versículo 17. Está Jesus orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, isso me faz entender que a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é quem salva, a verdade é quem liberta. E por isso nós vamos estudar a verdade. Nós vamos meditar na verdade. E eu tenho um texto aqui interessante para que nós comecemos a estudarmos sobre salvação. Se estivéssemos nós num curso teológico, nós estaríamos estudando a matéria chamada soteriologia, que é o estudo da salvação. Capítulo de número 4 e o verso de número 22 do Evangelho de São João, assim está escrito: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu não quero entrar nos pormenores desse texto, eu não quero fazer uma exegese desse texto, mas eu quero trazer simplesmente a última parte desse texto que nós acabamos de ler. A salvação vem dos judeus. Mas interessante, queridos, é quando eu volto na Bíblia, lá no capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 10. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Versículo 10 do capítulo 1 do Evangelho de São João. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus. Dá para entender? Veio para o que era seu. Aí o texto vai continuar dizendo: e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, Jesus, quando ele veio a princípio, amados, ele não veio para nós outros chamados gentios. Ele veio simplesmente para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Interessante é que quando eu vejo uma pessoa dizendo: eu sou filho de Deus, aí eu fico pensando: filho de Deus? Como? Se não faz a vontade de Deus, se não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se não tem uma aliança com o dono da vida, como que é filho de Deus? Será que essas pessoas que se dizem ser filhos de Deus são salvos? Será que essas pessoas que afirmam com toda a certeza, dizendo-se assim, filho de Deus, será que eles têm direito ao reino dos céus? Será que as pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, as pessoas que não estão no centro da vontade de Deus, como nós estamos procurando a vontade de Deus e fazê-la, será que essas pessoas têm a salvação? Então, nós vamos discorrer sobre esses assuntos, nós vamos falar sobre esses assuntos, nós vamos falar sobre a origem dos decretos divinos para a nossa salvação, nós vamos falar da natureza dos decretos divinos, nós vamos falar dos resultados dos decretos divinos. Então, fica aí, aperta o cinto, pega a Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Eu volto daqui
daqui a pouquinho e você já abre a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 36. Até já!